Continuando nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos responder hoje a pergunta número 57 que está no compêndio. Se Deus é onipotente e providente, por que é que existe o mal? Nós vimos nas perguntas anteriores que Deus ele cria o mundo e que a sua providência atua no mundo cuidando das criaturas, né? Que tudo aquilo que Deus criou é bom, como diz a Sagrada Escritura, e Deus viu que era bom. Então, por que esse Deus onipotente, todo-poderoso, que cria a partir do nada e que cria tudo bom, né? Porque Ele é o sumo bem e que cuida da sua criatura, por que nesse mundo criado por um Deus tão bom ainda existe a maldade? Né? No Catecismo, a resposta a essa pergunta está no número 309 e 310. Tá? Então vamos lá, é importante a gente entender essa questão do mal, porque isso muitas vezes faz com que as pessoas abandonem a fé, né? Questionem a existência de Deus, questionem a bondade de Deus, comecem a achar que Deus está as punindo, que Deus não as ama, porque aconteceu alguma tragédia, porque morreu alguém, porque está com algum problema de saúde, problema financeiro, enfim. Nós sempre atribuímos o que acontece de ruim na nossa vida a Deus. E é interessante que geralmente nós atribuímos mais a Deus, né, como culpa de Deus, o que é ruim, do que agradecemos a Deus pelas coisas boas. Né? Então é importante nós pensarmos nisso. Né? Então é importante entender algumas coisas. Né? Deus, ele é o sumo bem, tá? Deus criou tudo e Deus cuida de tudo. Deus, ele não cria o mal. O Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na questão 49, se eu não me engano, da primeira parte, ele vai dizer que o mal ele é a ausência do bem. Então o mal ele não existe por si mesmo. Seria impossível Deus, que é sumo bem, ter criado um mundo, né, onde houvesse bem e mal. Então o mal não vem de Deus, Deus não criou o mal. O mal ele é a consequência da ausência de coisas boas que nós fazemos. Né? Isso parece óbvio, mas não é. Se não entendermos que o mal não existe por si só, né, mas que ele é consequência de uma falha nossa, nós nunca vamos entender completamente que Deus é totalmente bom, que Deus criou tudo bom e que o fim último da criação é um fim bom. Tá? Então, entenda bem isso. Quando alguém falar para você, Deus não é bom porque só acontece desgraça na minha vida, você já corrige. Fala, não, Deus não tem nada com isso. Deus ele criou tudo perfeito. Deus ele criou tudo com... Né, Deus que assume bem, ele criou o bem. Se está acontecendo desgraça, se está acontecendo algo de mal, se você sofreu alguma coisa, não é por culpa de Deus, mas é porque alguma situação ou alguém não exerceu a sua missão, né, como filho de Deus, o seu chamado de amar o próximo, de ajudar o próximo. Certo? Então é bom a gente começar entendendo isso. Tá? Mas então por que existe? Né? Por que as pessoas não fazem só o bem como Deus queria que fizesse? Por que Deus não criou um mundo perfeito onde só houvesse o bem? O Tomás de Aquino ele vai dizer também que Deus sempre pode fazer algo melhor. Né? O poder de Deus não esgota. Né? Deus ele pode fazer algo sempre melhor, né? Ele pode fazer algo perfeito, mas ele não quis fazer isso. No número 310 do Catecismo, vai dizer que Deus livremente ele quis criar o mundo em estado de caminhada para a perfeição. Né? Lembre-se, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, ao contrário de toda a criação, de todas as outras criaturas, o ser humano ele tem livre-arbítrio. E Deus quer que o homem chegue até ele de maneira livre, através de uma livre decisão, de uma livre escolha. Né? É por isso que Deus não interfere, é por isso que Deus fez um mundo que não é o mais perfeito, né? Porque Ele quer que o ser humano chegue a Ele livremente. Né? Então nós estamos em estado de caminhada para atingir o nosso fim último, que é estar com Deus. Tá? O problema é que com o pecado original, toda a carne se corrompeu. Né? Se nós deixamos de fazer o bem hoje e praticamos o mal, é porque
fomos corrompidos pelo pecado, né? E precisamos trabalhar diariamente isso para mudarmos essa realidade, né? Aí que entra o poder da oração, aí que entra o jejum, aí que entra a participação na missa, para quem está conseguindo participar da missa, né? Uma comunhão frequente, um arrependimento verdadeiro dos pecados para não voltar a cometer as mesmas falhas, uma confissão frequente. Nós precisamos fazer isso frequentemente porque a nossa vontade está corrompida, a nossa carne está corrompida. E é por isso que o mal existe. O mal ele não é culpa de Deus, ele não é criação de Deus. O mal é consequência das nossas falhas. Tá? E nós vemos São Paulo falando disso, né? São Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Ou seja, o nosso coração ele quer fazer o bem, né? Ele quer sempre estar com Deus, ele tem esse desejo de Deus. Só que para estar com Deus nós temos necessariamente que ser bons, né? Que cumprir os mandamentos, que ajudar o próximo, que fazer aquilo que Jesus fez. Então, internamente nós queremos fazer isso, mas como não somos seres perfeitos, nós acabamos falhando. E muitas vezes a nossa falha não atinge nós somente, mas atinge o próximo. Nós geramos o mal na vida do outro, né? Então, nunca, repito, nunca é culpa de Deus. As pessoas perdem a fé porque atribuem toda a desgraça que acontece na vida delas a Deus. E muitas vezes não enxergam que o que está acontecendo na vida delas é consequência do que elas fizeram para elas mesmas, né? É consequência da maneira como elas trataram o próximo, como elas se trataram durante toda a vida, certo? Então é importante nós entendermos isso. E uma coisa que é bom saber, né? O mal ele não esgota todo o bem, né? Por mais que exista pessoas más, por mais que exista ações más em nós e nos outros, isso não é suficiente para acabar com tudo que é bom. Então, quando você passar por alguma situação difícil, por alguma situação desanimadora, lembre-se das pessoas que são boas, das pessoas que fazem o bem, de quem passou por situações piores, né, aqui durante a vida, mas que souberam retribuir essas coisas ruins, fazendo bem para o outro, ajudando o próximo, né? Então, principalmente, né, lembre-se dos santos. Quanto mal os santos sofreram, quantas dificuldades, quantas provações, perseguições, muitas vezes até por parte da igreja, como foi o caso do Padre Pio, quantas perseguições ele sofreu de dentro da igreja, quanto mal ele sofreu. E o que ele fez? Ele parou de acreditar em Deus, ele colocou a culpa em Deus? Não. Ele sempre tirou do mal aquela força, aquela vontade de estar mais com Deus, né? Cada vez que ele implorava a Deus para que acabasse com aquelas tentações, aqueles tormentos diabólicos, ele se aproximava mais de Deus. E nós temos que fazer isso, né? Então, o mal ele existe porque ele é consequência da corrupção da nossa alma, né? Corrupção da nossa carne, tá? E nós temos que aprender que o mal ele não esgota todo o bem. O mal ele é a ausência do bem. Quando nós mudarmos, quando nós nos convertermos de fato, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, menos mal nós receberemos e menos mal nós faremos, né, principalmente, menos mal nós levaremos a outras pessoas, tá? Então, lembre-se disso. Deus não é o culpado do mal que acontece na vida das pessoas, na sua vida, mas sim o pecado, né, a nossa falta de bondade para com o próximo e para com nós mesmos. No próximo vídeo nós vamos ver o porquê que Deus permite que esse mal aconteça. Que Deus abençoe.